interpretação de sonhos, né? Como que a gente pode aí interpretar os nossos sonhos, tirar um conhecimento frente a isso que nós vivenciamos durante a nossa vida, esses sonhos que nós temos, ou projeções astrais. Eu vou explicar a diferença das duas coisas aqui, para a gente entender como interpretar cada um deles, tá? Bom, vamos primeiro entender o que é o sonho lúcido, né? Os nossos sonhos que nós temos. O sonho, quando nós estamos ali em processo, né, de sono profundo, há a possibilidade de nós mergulharmos, né, para dentro das nossas próprias energias, para dentro do meu campo energético pessoal. E aí dentro desse campo energético pessoal, é aqueles momentos em sonho, acho que todo mundo já teve isso, onde controla, né, você controla ali as situações que acontecem, as pessoas que estão ali, você é o dono total ali da situação, da energia que você está vivendo. Obviamente, porque você está dentro de você. Sendo assim, então, a casa é sua, as regras são suas, as ordens são suas. E há vários sentidos dentro dessas viagens para dentro de si mesmo, conhecido como sonho lúcido, que eu já vou explicar um pouquinho mais à frente aí, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Só para a gente classificar o que é o sonho lúcido, né, a projeção astral, que é o que eu vou falar agora, e a gente entender as duas coisas e conseguir diferenciá-las, tá? A projeção astral, ela acontece quando nós, em sono profundo, baixamos as nossas frequências mentais até aí 3 Hz, tá? Em 3 Hz a gente sai do corpo, se emancipa do corpo e vai viver momentos na espiritualidade, ou seja, o espírito que habita essa matéria aqui se projeta para fora e vai experimentar situações lá no mundo espiritual. Como na nossa vida aqui, nós não controlamos as coisas que acontecem à nossa volta. São poucas as coisas que nós controlamos, mais o que diz respeito à nossa individualidade. Mas o mundo em si, o funcionamento em si, nós não controlamos. Desdobrado do corpo, a mesma situação. As coisas lá acontecem na vida espiritual e você só controla a si mesmo, não controla as situações que envolvem ali. Boa noite a todos vocês que estão entrando agora. Não controlam as situações que estão existindo ali no mundo espiritual. Para você que está chegando agora, nós estamos falando sobre interpretação de sonhos, tá? Então, colocado aí as duas coisas em seus devidos lugares, né? Agora sim a gente pode começar a falar sobre como interpretar esses sonhos. Primeiro eu preciso, antes de tudo, antes de eu começar a interpretação, saber se foi um sonho lúcido ou se foi uma projeção astral consciente. Como eu diferencio uma coisa da outra? Como que eu consigo, Kleber, saber que eu estava em um sonho lúcido ou que eu estava em projeção astral? Primeiro, o sonho lúcido foi como eu coloquei, você controla a situação total daquilo que você está observando. Então, se você teve esse controle durante ali aquele momento, é uma certeza que você está dentro de você mesmo, dentro das suas energias pessoais, tá? Já na projeção astral, como eu disse, você não tem esse controle. A vida se desenrola por lá e você é uma peça no meio desse processo todo. Há outras maneiras de comparar as duas coisas e tirar assim a diferença de uma à outra? Assim, por exemplo, quando nós estamos projetados do corpo e eu encontro, por exemplo, a Fran desdobrada lá no mundo espiritual, se ela me cumprimentar, der a mão a mim, eu vou ficar com a sensação energética na mão que eu a cumprimentei. E quando volto ao meu corpo e acordo durante o dia, eu ainda continuo com aquela sensação de a Fran apertou a minha mão, esteve comigo, né, naquele sonho. Isso é uma das formas de a gente comprovar que estávamos projetados do nosso corpo em espírito, tá? Já o sonho já não é assim. Eu encontro a Fran, por exemplo, dentro de um sonho meu, que é a minha ideia que eu tenho dela na minha cabeça, e lá ela faz aquilo que eu quero. Ela é, ali naquele momento, algo da minha própria mente, então eu controlo as ações dela. E se eu desejar cumprimentá-la, a sensação energética não existirá na minha mão, porque eu estou em contato com a minha própria energia, com as minhas ideias mentais sobre a Fran, tá? Então, essa também é uma maneira, boa noite, Pedroline, uma maneira de a gente diferenciar aí o sonho lúcido da projeção astral. E o sonho por si só, muitas vezes é a imaginação trabalhando, é o nosso cérebro ali
processando a informação, porque ele nunca para em momento algum, tá? Então, colocadas as 3 situações para nós aí, como que a gente vai interpretar isso? Bom, se eu estou vivendo um sonho lúcido, se eu mergulhei para dentro de mim mesmo, fui buscar algo dentro de mim que preencha ali algumas necessidades pessoais, algumas coisas que envolvem o meu lado emocional, tá? Então, por exemplo, tem muitas pessoas que relatam para mim o seguinte: Kleber, todas as noites eu sonho com um parente desencarnado, né? Eu queria entender por que eu estou sonhando todas as noites com esse parente. Talvez nesse momento você está vivendo alguma turbulência na vida, alguma situação difícil, que se aquela pessoa estivesse aqui presente, estivesse encarnada, você conseguiria lidar melhor com esta situação. Então, inconscientemente, à noite, você se projeta para dentro do seu inconsciente e vai encontrar aquela pessoa em suas memórias. E tem ali uma conversa de você para você mesmo com as memórias que você tem dele. Porque tem muitas pessoas que são especiais para nós, que nós já até sabemos o conselho que aquela pessoa vai dar, a forma como aquela pessoa vai reagir frente a uma solicitação, um pedido nosso. E a gente mesmo ali conduz o processo na resposta que a gente esperaria desta pessoa se essa pessoa estivesse aqui entre nós. Então, perceba que dentro do sonho lúcido, o total controle, o total domínio da situação é nosso. Então, um lado emocional meu, da minha vida, me levou para dentro de mim, e aí eu começo a sonhar com essa pessoa todos os dias, sem parar, tá? Repetidamente, todos os dias ali eu tenho essa sensação de estar encontrando essa pessoa, tá? Na projeção astral é possível encontrar um espírito desencarnado, um ente querido? Também é possível, mas não vai ser com uma frequência como as pessoas colocam. Todos os dias eu sonho com a mesma pessoa, na mesma situação, no mesmo ato, tudo igual, todo dia. Percebem que é impossível isso? Nós não conseguimos fazer tudo exatamente igual na nossa vida aqui todos os dias, né? Há pequenas diferenças de uma situação costumeira, né, de um dia para o outro. Você não segue um padrão 100% à risca. E muitos desses sonhos, há esse relato que todas as noites é o mesmo sonho. Da mesma forma, ele se repete, repete, repete. Então isso está bem claro que é algo que está dentro do seu mental, está dentro do seu inconsciente. Então você precisa, nesse momento, analisar as suas emoções e encontrar aí um equilíbrio para que esse processo se encerre, tá? Agora, Kleber, se eu encontrei com essa pessoa numa projeção astral, né, e via o meu ente querido ali, e ele não me dizia nada, ele somente olhava para mim e sorria. O que eu posso tirar como conclusão disso, né? Como que eu interpreto isso? Bom, se você encontra uma pessoa, né, na vida espiritual, como espírito, e essa pessoa está sorrindo para você, está com um semblante de felicidade, qual mensagem ela está tentando transmitir a você nesse momento? Da felicidade dela, do bem-estar dela, de como ela está feliz por estar ali no mundo espiritual. E dizendo nas entrelinhas para você, a vida espiritual, a nossa vida continua aqui desse lado. Não há por que sofrer, não há por que se lamentar. Muito em breve estaremos juntos novamente. Então, essa é uma das interpretações que a gente pode dar nesse caso de uma percepção de um ente querido no mundo astral, na projeção astral. Então a gente quer muitas vezes solicitar alguma coisa, né? Falar alguma coisa para esse ente querido, mas naquele momento ainda é negado a vocês, mas só de observar ali o ente querido, pelas suas reações, pela forma como ele está se apresentando ali, já quer dizer muita coisa para nós, tá? Então, a interpretação mais lógica disso é nesse sentido. Os espíritos permitiram que aquele ente querido se aproximasse de você em uma projeção astral justamente para trazer esse recado a você. Deu trabalho para conseguir isso, tá? Não é tão simples assim. E a lição que você tem que tirar disso é que aquele espírito ali, aquela pessoa continua existindo, ela está feliz, está alegre por vê-lo, e que pede, né, naquele olhar, que você continue a sua vida, que você se desenvolva e aproveite o momento aqui
e aproveite a estadia entre os encarnados, tá bom? Então, essa certamente é a questão que eu mais recebo nos comentários dos meus vídeos, sobre a visão de um ente querido, né? E muitas vezes esse ente querido não fala, não tem comunicação, né? Não é que ele não sabe falar, que ele não consegue se comunicar, ele consegue, tá? Mas ele não está ainda no momento para isso. Por que ele não está nesse momento para isso? Porque talvez o que ele possa falar a você tumultue a sua vida como encarnado, tá? Talvez o que você possa perguntar a ele possa tumultuar a situação dele lá na espiritualidade. Então, é bloqueado para os dois a comunicação, é somente a percepção, a visualização do ente querido naquele momento, tá bom? E já no sonho lúcido, como eu mencionei, é necessário que você busque, né, na sua vida pessoal, suas emoções, o que está acontecendo para que você todas as noites vá buscar em suas memórias afetivas a visão daquela pessoa, a percepção daquela pessoa, tá bom? Obrigado pelo comentário, Lolita, muito legal. Bom, outras situações que me perguntam muito, né? Quase que diariamente eu recebo algo assim também. Eu tive um sonho, as pessoas identificam como um sonho, né? Que eu vi um parente meu e eu não conseguia ver o rosto. Eu sabia que era ele, né? Por algum motivo que a pessoa não discrimina ali, mas eu não podia ver o rosto. Acredito eu que nessa visão é quase que certo, por não ter a construção do rosto, que seria pertinente ao mental daquela pessoa, então, acredito eu que ela está em projeção astral. O rosto não aparece por quê? Nós sabemos que os espíritos, todos nós, né, quando voltarmos à espiritualidade, dependendo aí do nosso caminhar, do nosso desempenho, né, do nosso crescimento como espíritos, nós podemos optar por uma aparência que não necessariamente é a última da última existência. Por exemplo, eu posso, quando desencarnar, né, plasmar ali, criar uma outra aparência pela plasticidade do espírito, de uma vida passada, de uma existência anterior que me é mais prazerosa, né, e abandonar a ideia do agora. Aí, se um parente meu me ver na espiritualidade, ele vai me reconhecer pela energia, mas ele não poderá ver meu rosto, porque aquilo vai trazer uma confusão para ele. Então, muitas vezes o rosto não fica visível aos parentes que ainda estão aqui por esse motivo, para não causar esse tumulto, né, nas ideias de quem ainda está encarnado, limitado aí pelo conhecimento, pela observação, por aquilo que os olhos podem captar, tá? Então, esse desencarnado criou uma outra aparência, está com uma outra forma, né, que atende mais às expectativas dele, às necessidades dele, e aí ele coloca como se fosse uma nuvem na frente do seu rosto e não consegue ali ser visto. Então, por que eu sonho com isso? O que eu devo interpretar a partir disso? A mesma coisa que eu disse em relação àquele que não se comunica, que a vida continua, que o espírito ele tem o progresso dele pela eternidade, que eu devo me preocupar em estudar, em autoconhecimento e aproveitar a estadia aqui entre os encarnados, tá bom? Então, isso também se refere, por exemplo, a outras perguntas que eu recebo. Eu perdi meu filho numa idade muito pequena, né? 5 anos, 6 anos, 7 anos, nunca sonhei com ele, nunca tive um momento de vê-lo em sonho, né? Por quê? Porque normalmente, né, esses espíritos de criança, quando retornam à vida espiritual, lembrando, a gente está vendo uma criança, é uma criança no aspecto físico, tá? Mas por trás daquele aspecto físico há um espírito já que viveu muitas vidas aqui. Quando ele retorna à espiritualidade, no formato de criança, vamos colocar assim, ele rapidamente, depois ali de um processo, ele reconstrói um corpo de adulto baseado na sua última experiência de vida aqui na matéria. Não há necessidade de ele ficar ali plasmado pela plasticidade com o corpo de uma criança, a não ser que seja o desejo dele por situações que a gente não vai entrar hoje nesse assunto. Então, normalmente esses espíritos assumem uma forma adulta de uma existência anterior que a mãe não conseguiria reconhecer. Mas eu já sonhei, Kleber, com o meu filho que era bem jovem, desencarnado, várias vezes. Será que é um sonho dentro do seu inconsciente? Será que é uma memória afetiva que você está indo buscar e mergulhando dentro de si mesmo?
e criando ali essa cena, essa imagem para preencher ali qualquer necessidade emotiva, que eu entendo perfeitamente, não estou aqui recriminando nesse sentido, mas muitas vezes a gente vai para dentro desse inconsciente e cria essa imagem, essa personificação dessa criança para atender ali as nossas necessidades. Mas na vida espiritual não faz sentido nenhum o espírito permanecer no estado de criança como nós conhecemos aqui, como nós vemos aqui. Sim, há colônias dedicadas aí ao cuidado de crianças, ao trato de crianças. Nós sabemos pelos estudos, né, que normalmente esses espíritos que permanecem assim estão presos em sofrimentos do tipo abandono, né, e ficam ali se colocando na posição de vítimas, esperando ali o colo da mãe, o apreço da mãe, enfim, tem várias situações, né? Mas, normalmente, quando é um espírito que tem ali uma condição normal, ele volta à existência anterior. O mesmo se dá aí nos casos, né, da homossexualidade, por exemplo. Um homem, né, que se enxerga, né, se entende como mulher num corpo de um homem. Quando esse espírito retorna à espiritualidade, ele não precisa ficar com o corpo do homem porque ele viveu a última vida como homem. Se a energia dele, a mais forte, é a feminina, se ele se identifica como feminino, ele plasma ali, constrói a última memória que ele tem de um corpo feminino e irá se manifestar e se apresentar como uma mulher, né? Já vi em apometria situações assim, aonde vimos ali quem passava pela apometria em vidas passadas como mulher, né? Então, e naquela vida estava num corpo de homem. Então, o espírito vai construir o seu corpo à sua vontade, tá? Então, por isso que muitas vezes, em alguns sonhos, nós não conseguimos ver o rosto do nosso ente querido, não ter essa percepção desse rosto, tá? Outra situação que falam muito também nos vídeos, né, que eu faço aqui nas lives e tudo mais, é a questão de quanto tempo é necessário para que eu encontre, eu sonhe, né, com um ente querido meu desencarnado, né? Quanto tempo ele se faz necessário para que ele venha até mim e eu possa ter esse encontro com ele? Isso depende muito de vários aspectos, né? Isso em projeção astral, tá? Vai depender se esse espírito já recobrou a consciência, né, como espírito, né, se ele ainda não está preso fortemente às questões materiais, né, achando que ainda está vivo, né, está vivendo uma vida material, né, se ele não se convenceu ainda da desencarnação, se ele estiver no hospital, se o tratamento dele já tiver sido concluído, né, se ele já entendeu que, por exemplo, ele ir até você tem que ser um fator que vá somar na sua vida como encarnado. Então há várias situações que precisam ser alcançadas por aquele espírito para que ele possa vir ao encontro de você, tá? E tem ainda uma situação ainda que é um agravante nisso tudo. Muitas vezes esse espírito recobra a consciência dele, do espírito dele, e aí quando ele pensa sobre nós que ficamos aqui, e olha para nós num contexto espiritual, não contexto material da vida do agora, ele vê em você alguém que é um desafeto dele, a qual ele não quer estar perto de você e acaba assim se afastando de você, tá? Então tem muitas questões para que eu possa dar uma resposta definitiva para vocês de quanto tempo isso vai acontecer, é impossível, tá? Repetindo, o sonho lúcido, você pode criar a imagem dentro de si mesmo, tá? Para encontros de espírito, de fato, na projeção astral, isso depende de situações daquele espírito, situações suas também que são necessárias. Que tipo de energia você vai encontrar, vai entregar para um ente querido quando encontrá-lo na espiritualidade? Um sentimento de desespero, de posse? Se for algo assim, é negativo para aquele espírito. Você pode prejudicá-lo naquele momento. Então, nós temos que trabalhar questões em nós espirituais que poderão entregar para esse espírito coisas positivas para ele naquele momento, naquele encontro. Se assim for, se esse for o caso, né, o encontro acontecerá. Eu já contei essa história aqui, mas vale contá-la novamente, né? Eu tenho meu avô desencarnado, eu acredito que eu estou com a Fran há 26 anos, pelo menos aí há uns 20 anos que ele está desencarnado.
O ano passado, em uma projeção astral minha lúcida, eu encontrei com ele, 20 anos depois, tá? E ele me perguntava algumas coisas, me pedia algumas coisas, orientações sobre algumas outras coisas. Principalmente, a pergunta dele para mim é se ele deveria ou não aceitar a reencarnação, tá? Nós conversamos ali, enfim, não é o caso conversar, falar sobre essa conversa, mas o caso sim é explicar para vocês que tem que ter uma necessidade. O encontro tinha que ser bom para mim, positivo para mim e positivo para ele, senão não há necessidade desses encontros. A curiosidade somente na espiritualidade não faz sentido. Nós temos que buscar a projeção astral consciente na intenção do crescimento e do desenvolvimento. Encontrar um parente desencarnado na interpretação tem que ser algo que eleve você e eleve a ele também. Então, se você está nessa busca, faça a sua parte, faça o seu preparo pessoal, vá buscar o entendimento sobre a vida depois da matéria, entenda ali os sentimentos que envolvem isso, o porquê que você está aqui, o porquê que ele está de volta à espiritualidade, e você vai entender que logo mais todos nós estaremos de volta à vida espiritual. Eu sei dos sentimentos de dores que as pessoas têm, da falta que as pessoas sentem, mas faz parte da nossa vida aqui, do nosso aprendizado diário, do nosso crescimento diário. Vamos pensar que muito em breve, todos esses que já foram, nós estaremos lá conversando, dando risada, né, falando um monte de coisas sobre espiritualidade, sobre a vida que tivemos aqui e outras coisas mais, tá? É tudo uma questão de tempo para todos, não há exceção em relação a isso. Bom, explicada essa parte, agora vamos à parte da interpretação de sonhos que não estão ligados necessariamente a entes queridos ou um familiar qualquer que seja, né? Sonhos normais, né? Por exemplo, à noite você está andando no mundo espiritual, projetado do seu corpo, e você está ali sendo perseguido por alguém. Você sente que está alguém atrás de você te perseguindo. Como eu interpreto isso, Kleber? Como que eu sei o que quer dizer esse momento de perseguição, tá? Na maioria dos casos, esse espírito que está te perseguindo lá, quando você está projetado espiritualmente, está te perseguindo aqui também na vida física. Então, podemos entender aí que você está vivendo um processo obsessivo. E aí o seu mentor ali permitiu a lucidez para que você reflita sobre aquilo, para que você busque ajuda em relação àquilo. Então, se você sonhou com isso, ficou muito claro nesse momento que alguém está perseguindo você. Então, vá a uma casa espírita, peça ajuda, e eles vão oferecer ali o passe, o tratamento que eles oferecem, faça o tratamento, se eduque, para que não mais aconteça esses processos evolutivos. Então percebe que a gente tem que analisar a cena que deram lucidez para a gente e tentar tirar um entendimento sobre isso. Não é simplesmente, eu tive essa projeção astral aqui, vou dar um Google ali, pesquisar o que quer dizer isso e aquilo, ali, aqui é isso, pronto, está resolvida a questão. Não é bem assim que funciona, tá? Há necessidade de você que viveu a cena interpretar aquilo, né? Você pesquisar sobre aquilo, entender aquilo, como aquilo reage em você, funciona em você. Essa é a interpretação que serve, que vale. A minha, se você me contar a sua projeção, o seu sonho, eu não posso somar nisso, porque os pontos que eu tenho de análise daquilo talvez sejam inferiores aos seus, ou superiores aos seus, em vários aspectos, né? Então, a gente não tem capacidade para isso. É para você. Você se sentiu perseguido, se sentiu com medo ou não? Então, é uma avaliação pessoal, tá? Você pode relatar, eu vou ler. Se eu achar que eu posso acrescentar alguma coisa para fazer com que você entenda esse processo, assim farei. Caso contrário, eu vou dizer a você que o significado é por tua conta. Vamos imaginar uma outra situação que é um exemplo muito utilizado, né? Eu sonhei que eu estava dentro da água, a água estava na altura dos meus pés. O que quer dizer isso? Bom, vamos ver como que a gente não pode, na verdade, né, dar significado ao sonho das outras pessoas. A água, para mim, representa fluido, representa vida, representa a limpeza, né, quando a gente está no mar, enfim, na cachoeira, representa ali uma troca de energia.
Agora vamos imaginar uma pessoa que tem pavor de água, porque já quase se afogou, não pode nem pensar em água, não entra no mar ou numa cachoeira nem pensar. Tem o mesmo significado para ela? Não tem o mesmo significado. Então, é muito pessoal esse tipo de situação. Uma outra situação, por exemplo, você está andando no seu sonho e vê uma casa, ela é muito colorida, muito bonita. Eu, por exemplo, vou gostar daquela aparência, daquela visão, daquela casa colorida. Mas se aquela pessoa que sonhou isso tem uma experiência numa casa colorida, onde ela viveu algum drama, alguma dor, para ela aquilo vai ser negativo, tá? Então, com tudo isso que eu estou dizendo aqui, não há como a gente interpretar o sonho de alguém. É necessário que essa pessoa faça esse sonho, faça essa análise por sua própria conta, para ver quais sentimentos aquilo representou para ela, qual sentimentos aquilo trouxe para ela de positivo ou negativo, tá? As pessoas falam também, porque eu sonhei com uma cobra, né? E essa cobra vinha em direção a mim, ficava de pé na minha frente. O que quer dizer isso, né? Bom, a cobra tem várias interpretações de cobra também, né? A cobra é um animal de espreitar as situações, né? Um animal frio. Muitas pessoas gostam, veneram, apreciam o animal, têm empatia, sentimentos positivos em relação ao animal. Para mim, pessoalmente, é um animal que me transfere medo, me transfere insegurança, ok? Por exemplo, vamos pegar um exemplo mais profundo, mas você vê como cada cultura é uma diferente da outra. Para nós, o rato, por exemplo, é um animal que vive no submundo, né? Está sempre por baixo de tudo, né? Dentro ali das situações da vida, sempre escondido. Então, sonhar com isso, eu posso entender, né, nesse momento, que alguma coisa do submundo sombrio está me perseguindo, está me rodeando. Porém, há culturas, há civilizações que cultuam o rato, que têm ali apreço por eles, e eles não vivem no submundo lá como vivem aqui. E agora, como é que a gente faz para interpretar o sonho? Então, muita atenção em relação a isso. E dica fundamental, anotem aquilo que vocês tiveram de experiências na projeção astral, tá bom? Agora, falando de interpretação de situações de vidas passadas, posso ser levado pelo meu mentor em projeção astral para um lugar onde eu vivi no passado? Pode. Se ele te levar num lugar que você viveu no passado e quando você tiver a lucidez ali e pensar, nossa, eu tenho a sensação que já vivi aqui, né? O que será que significa essa casa, esse prédio, essas pessoas? Não, você pode se atentar a isso, mas atente à energia que aquilo lhe traz. Aquilo lhe traz medo, lhe traz tranquilidade, lhe traz saudade. O que lhe traz aquilo? Desespero. É nesse ponto que ele está interessado que você reflita. O que aquele local simboliza para você naquele momento que você está observando aquilo. Então, foque nisso. Ele só vai levar você para esse local para que você reflita sobre as suas emoções, que ele está mostrando uma emoção do passado que está acontecendo agora também. Isso é exatamente como funciona as sessões de apometria. Quando o apometra vai até o passado de alguém, ele vai buscar ali quais são as emoções, as reações que aquela pessoa no passado teve. Raiva, inveja, fúria, luxúria, enfim, tudo aquilo que envolve a nossa vida. O apometra foca nisso e nós temos que focar nisso durante esses processos. Então, o mentor levou você até um local desse através da projeção astral. Avalie bem as emoções que você tem naquele momento, tá? Nós podemos ser levados para o passado também dentro de nós mesmos, tá? Aí no sonho lúcido. O mentor pode estar ali ao seu lado, no seu leito, na sua cama, projetando energias e direcionando você para dentro de si mesmo, para dentro do seu inconsciente, onde estão registradas essas informações, para que você veja uma cena completa com falas, com emoções de uma existência anterior. Então use esse momento também para se educar no sonho, para entender os aspectos que envolvem a sua vida na atualidade, tá? O passado nos serve para educação, nos serve para crescimento. Então,
se ele levou você até um momento desse, se ele direcionou a sua energia para que você fosse até lá, é porque você precisa se educar. E ele está te dando, na verdade, ali um baita de um auxílio para o seu avanço, para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. Como eu vou ter certeza que sou eu no passado? Você vai sentir nas duas situações, ou em projeção astral, que você conhece aquele lugar, tem a certeza que viveu ali, aquele lugar te chama a atenção, determinado ponto, cheiro, cor, você tem a certeza disso em você. Não sabe explicar como tem, mas a tem. No sonho lúcido, a mesma coisa. As pessoas que estão ali, os cheiros, a cor e tudo mais que traz a lembrança para você de uma existência anterior. Eu já fui levado por algumas vezes ao meu passado como espírito, de todas elas, quando retorno a mim mesmo, né, quando eu acordo, tomo nota daquilo, né, que eu vivi, experimentei ali, e tudo isso me é muito válido no meu conhecimento, no meu estudo pessoal, no meu desenvolvimento, tá? Eu já tive o privilégio de me ver em profissões de outras vidas, ter o nome da cidade, ter o país, né, que eu morava, o meu trabalho, enfim. Por exemplo, se eu vi, bem lembrado, se eu vi aqui, eu numa vida passada, num determinado ofício, né, e aquele ofício ali implicava muita disciplina, muita matemática, muita observação, né? Então, eu posso trazer essa mesma virtude para cá, trazer esse comportamento dessa observação, dessa matemática, dessa disciplina para a minha vida atual? Claro que sim, se é que você já não tem essa mesma condição nessa vida. Então, todos esses momentos que nós somos levados pela espiritualidade ao passado, nós temos que aproveitar eles e criar um novo eu a partir desse ponto. Tenha isso em sua mente, tá? E a interpretação, mais uma vez, repito a todos vocês aqui, é algo extremamente pessoal, é algo que normalmente só você vai ter a resposta para aquilo. Nós podemos e outros podem dar indícios de alguma coisa, mas não tem como, porque a gente não está vivendo a energia que você está vivendo durante ali a projeção astral, durante o sonho lúcido, tá bom? Então, acho que é isso, pessoal. Acho que eu dei aí uma ideia interessante de como vocês buscarem, né, essa interpretação de sonhos lúcidos ou projeção astral. E agora aqui eu vou, como sempre, né, recorrer aqui às perguntas que vocês me fazem para a gente aí falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Não esquecendo que terça, quarta e quinta eu tenho live aqui às 1h30. Hoje, como vocês estão aqui às 20h30, né, tem 2 lives na quarta-feira. Sábado ou domingo, tá? Eu faço live, vai depender aí da minha agenda, e aí eu escolho no sábado ou no domingo para fazer uma live. Quem está no grupo comigo lá no WhatsApp, eu informo sempre, né? Hoje tem live, horário tal, tema tal, então o pessoal já está antenado. Se você quiser fazer parte desse grupo comigo, né? Eu vou pedir para a Fran aqui, que está aqui comigo, aqui na assistência da minha live, colocar o número do meu WhatsApp para você, tá? Você manda mensagem para mim, eu te coloco no grupo. Fica tranquilo que eu não vou vender nada para você. Não é essa a intenção do grupo, é somente de avisar sobre as lives e o conteúdo, né? Claro. Tá? E é isso aí. Vamos lá. Vamos dar uma lida aqui nos comentários. Lembrando que eu tenho um canal no YouTube também com outras lives gravadas, tá? Que ao mesmo tempo que eu transmito aqui, eu deixo gravado. Depois da edição eu subo a live lá no YouTube. Você pode acessar meu canal lá, o usuário é o Kleber_R_Oliveira. Para quem eu não dei meu boa noite, muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu e minha ex ouvimos uma música que eu fiz tocar em casa do nada. Muito interessante, Marco. Bom, a Fran acabou de fixar o número aí para vocês. Vamos lá, Eli. Kleber, eu sempre sonho que estou caindo num buraco e sempre que estou perdida, tentando achar o caminho. Bom, Eli, vamos analisar aqui o que você coloca aqui como o sonho, né?
cair é algo que não nos alegra, né? Em momento algum da vida, seja em qual sentido a gente estiver caindo, né? E cair num buraco é uma situação que a gente, quando não consegue sair daquilo, é uma situação de desespero, né? Então, foi como você coloca aqui, às vezes a sua vida está assim, você está vendo cair em alguma coisa, entrando em algum processo negativo, né? E você precisa parar naquele momento, né? Parar a situação naquele momento e dar um passo atrás e seguir um caminho diferente. Pode até ser aí o seu próprio mentor te levando a esse sonho para que você veja que você está entrando em alguma situação negativa na sua vida. Então, percebe que se a gente refletir, você mesmo coloca aqui, né? Estou perdida, né? Tentando achar o caminho. Será que você não está perdida no seu caminho, na sua vida? Precisa dar uma mudada na situação? Por exemplo, eu tinha algumas projeções astrais com uma pessoa, e essa pessoa em toda a projeção astral fugia de mim. Eu tentava ir até ela para levar uma informação para ela e ela fugia. Eu tentava levar a informação para ela e ela fugia. Isso foram anos assim, até que um dia essa pessoa resolveu, por vontade própria, vir estudar comigo. E hoje ela está estudando comigo e ela não mais foge de mim em minhas projeções astrais. Muito bem, deixa eu chegar aqui nas perguntas. Você acha que o Brasil realmente ficará inabitável daqui a 50 anos? Olha, tem muitas. O Marco coloca aqui, o Marco está sempre por aqui também. Acho que não, viu, Marco? 50 anos ainda é muito pouco, né? Mas não sabemos, né? O ser humano é capaz de tudo, né? O que sabemos aí é que o Brasil, né, tem a promessa aí de ser o celeiro do mundo, né? Em algum momento aí da nossa história, da nossa evolução, né? Mas o que virá pela frente é difícil a gente dizer porque depende de nós, né? Depende aí da nossa capacidade de construir uma sociedade de fraternidade, né? Eu espero que isso não aconteça, tá? Eu espero que a gente siga aí em paz, construindo uma fraternidade espiritual, tá? Mas eu sei que há comentários sobre isso, há vários textos sobre isso, né? Que nos levam aí a pensar muito sobre isso, tá? Eu acho que estamos, né? Se a gente não mudar, estamos no caminho. Ontem fui ao centro, tomei passes, saí de lá com sono profundo, dormi bem quando cheguei em casa. Sempre é bom, né? Sempre é bom ir até o centro tomar esse passe, porque quando ali os colegas doam as suas energias, a espiritualidade também da casa trabalha em função de nós, e aí a gente sente essa melhora profunda aí durante esse momento e consegue dormir muito bem, né? E por que a gente consegue dormir bem quando a gente toma um passe na casa espírita? Já pararam para pensar sobre isso? Será que eles conseguem afastar ali o que estava nos perturbando, né? Nos trazendo ali uma energia negativa que atrapalhava o nosso sonho? Eu já até fiz um vídeo sobre isso. Como você cuida do seu sono? Claro, tem um aspecto físico disso, mas tem um aspecto mental também, tá? Que devemos nos preocupar muito com isso. O que eu consumo de informação durante o dia, eu irei vivenciar aquilo durante a noite em meu sonho lúcido ou em minha projeção astral. Sonhei com meu pai desencarnado e ele me disse que qualquer dia desses a gente se vê. O que pode ser? Bom, Rafaela, ele deixou claro aqui para você, né, na mensagem. Qualquer dia desses a gente se vê. A certeza que todos nós temos que iremos desencarnar um dia. Não conheço ninguém que mudou isso até hoje. Então, qualquer dia desses, a gente se encontra com aqueles que já estão na espiritualidade, tá? Muito legal. A Maeli coloca aqui que toda noite ela tem a projeção. Muito bom. Boa noite. O que significa sentir a presença do meu esposo em casa com poucos dias que ele desencarnou? A Alessandra pergunta para mim aqui. Bom, ele foi até aí te visitar, tá?
Com certeza, Maria de Lourdes. Aqui a gente responde a pergunta de todo mundo aqui, né? Eu até fiquei sabendo disso, eu não sabia, desconhecia isso. Tem algumas pessoas que fazem lives aqui e só respondem perguntas se a turma pagar ali para responder. Fiquei impressionado com isso. Aqui não tem isso, não. A Bárbara, eu tive um apagão, do nada me vi fora do corpo. Que pode ser? Bom, esse apagão, esse apagado que você coloca aqui, é a projeção astral, né? É o espírito se emancipando e indo para a espiritualidade. Isso é inerente a todos nós, tá? Dormiu, sono profundo, o espírito sai do corpo, tá? Ele não quer ficar no corpo. E quando o rosto é de um familiar, mas no decorrer do sonho vai mudando para um desconhecido. Exatamente, Lolita, que eu coloquei aquela hora, né? Ele pode até chegar para mim e para você com o rosto que nós conhecemos, né? Mas conforme vai desenrolando ali o processo no mundo espiritual, ele assume a forma que ele está mesmo, né? Ele vê que você não tem nenhum problema em relação àquilo, ele assume a forma que ele quer. Por exemplo, o que eu contei do meu avô, né? Ele deve ter vivido até quase uns 70 anos, não me lembro muito bem. E quando eu vi lá, ele parecia ter uns 40 anos, então ele voltou à forma dele mais jovem, né? Quem não quer ficar jovem de novo, né? Boa noite, Emo. Tranquilo, Fones, vai ficar gravado aqui, depois você assiste. Meus sonhos são lúcidos. Converso com minha mãe que partiu há um mês e pergunto se ela partiu. E aí ficou complicado aqui, Beth, de entender. Minha mãe fazia viagem astral, saía do corpo e ia nos lugares. Ah, tá. Então ela já tinha experiência disso. Muito legal, tá? Muito legal essas conversas. Aproveite para aprender aí, tá, Beth? É possível o espírito passar informações para nós, alertar de algo? Sim, é possível. É possível o espírito vir até nós para nos alertar de algo, né? Mas se fosse assim em todo momento, né? Nós não viveríamos desafios aqui, não teríamos dificuldades que nos levam a condições melhores, né? E, claro, ninguém gosta de passar por problema, né? Mas se você analisar friamente os aspectos dos problemas que vivemos, eles nos fortalecem, né? Se fosse assim, se fosse possível que os espíritos nos informassem de tudo o que acontece na nossa vida, que vai acontecer na nossa vida, os médiuns estariam livres de problemas, tá? O mentor, então, né, você não ia passar por problema nenhum na vida, né? Porque antes de um problema acontecer, a energia já está acontecendo, tá? Exatamente, Rafaela. A conversa entre um encarnado e um desencarnado, né? Ela tem que agregar valor para ambos, né? Se agregar para ambos, a espiritualidade super apoia. Ela me disse que está em um lugar onde ela é só uma luz, não consegue pegar nada na sua própria mão. Interessante, Beth Oliveira. Um espírito aí que já evoluiu, né? O Emo coloca aqui que ele vai no cemitério, né? Projetado até o cemitério, né? O guardião que me leva lá, provavelmente, né? Há muito trabalho a ser feito no cemitério, né? Em função aí dos espíritos que estão lá aprisionados às ideias do corpo físico ainda. Ontem sonhei com pessoas que eu nunca vi. Será se eram pessoas que já morreram? Bom, vou responder isso aqui, Chaves. Imagine que você vai no centro da cidade de onde você mora. Por exemplo, se eu for aqui no centro da cidade que eu moro. Eu verei pessoas ali que eu nunca vi, que eu não conheço, que eu não tenho a mínima ideia de como chamam, né, da onde vêm essas pessoas, né, enfim. A mesma coisa na vida espiritual, né? Há muitos espíritos, né? E estão ali vivendo, ali tendo as suas atividades, então eu não vou ter como conhecer essas pessoas, né? Mas talvez seja assim, eu sinto que conheço, mas não conheço, né? Talvez são espíritos aí que viveram com você em outras vidas, né? Você não se lembra agora, mas o seu espírito se lembra.
A Beth coloca aqui que no sonho lúcido dela, ela olhou no espelho e viu outra pessoa bem diferente. Uma visão aí de passado, né? Uma visão de outra vida. Depois que meu pai faleceu, sempre sonhei com ele perseguindo, depois que meu filho nasceu. Pedrolini, essa perseguição aí do pai bem naquilo que eu coloquei, né? Não que eu queira que você pense isso, que você imagine isso pelas minhas palavras, mas pode ser aí uma situação de desarmonia entre vocês, né? A Magda coloca aqui que sonhou com o namorado, né? E que desencarnou e era muito real. Tive muito medo, mas não vejo o rosto dele. Foi como eu mencionei, talvez ele possa ter assumido já uma outra forma. Sempre sonho que estou em um lugar de uma energia muito baixa que eu frequentei no passado usando drogas. Por quê? Analice. Talvez aí, Analice, tem que ver o que... tentar identificar o que é. Se é sonho lúcido, se é projeção astral, tá? Não sei se você estava desde o começo, mas o sonho lúcido é uma viagem para o inconsciente. A projeção astral é uma viagem para a espiritualidade. Se for dentro do seu inconsciente, um sonho lúcido, pode ser aí que você está buscando alguma coisa dessa vida do passado sua. Entender alguma coisa, buscando algo ali que te traga alguma satisfação em relação a alguma coisa, tá? Então, quero que, se você concordar, pense como está a sua vida agora, como que você está trabalhando as suas emoções, vivendo as suas emoções, tá? O que é a projeção astral? José Pedro pergunta. Projeção astral é a saída do espírito para a vida espiritual durante o sono, tá? Nós somos espíritos vivendo momentaneamente na matéria. Dormiu, entrou em sono profundo, o espírito sente a necessidade de voltar à espiritualidade. O Cláudio Afran colocou o número do WhatsApp aí para quem quiser, já estava fixado, é que eu demorei para chegar no comentário, mas vai ser muito bom ter vocês lá. Obrigado, Gerson, pelo comentário. Boa noite, Márcia. Tem como me explicar? Minha irmã Lourdes, que morreu, ficou com o rosto de brava no caixão. Não, Cláudia, aí é uma questão mesmo do corpo físico, né? O espírito não estava mais ali, com certeza, tá? O Emo pergunta qual a diferença de sonho e projeção astral. O sonho lúcido, o Emo, é uma viagem para o inconsciente. A projeção astral é uma viagem para a vida espiritual, tá? São coisas diferentes. Temos que pensar que eu aqui sentado aqui, à minha volta, há um campo energético do meu próprio espírito, né? E esse campo energético à minha volta é um banco de dados de tudo que eu já vivi até agora e de que eu vivi como espírito. Então imagine que à noite, em sonho, os laços se afrouxam, o mental está mais tranquilo e eu começo a olhar para dentro de mim mesmo. E eu começo a entrar dentro desse arquivo, dessas energias que estão à minha volta, e começo a estudar essa energia, começo a ter entendimento dessa energia, tanto do agora como de existências anteriores. Então isso é sonho lúcido. Projeção astral é quando o espírito que está aqui no Kleber sai desse corpo, né, e vai viver momentos na espiritualidade, tá? Gisele Aline, quero muito desenvolver a mediunidade, pois não sei o que vim fazer aqui. Bom, desenvolver a mediunidade é algo muito legal, né? Super indico e acho que isso é muito bom que a gente busque por isso. Mas o que nós viermos fazer aqui, o que cada um de nós veio fazer aqui, né? Qual que é o nosso propósito aqui nessa vida? Trabalhar as nossas próprias questões emocionais. A mediunidade é trabalho, não é propósito, tá? Então, quando eu começar a olhar a minha vida, a minha família, as pessoas que envolvem o meu ciclo e começar a entender o que cada uma delas traz para mim de sentimento, negativo ou positivo, e começar a equilibrar os negativos, eu estou vivendo o meu propósito, o que eu vim fazer aqui, que é cuidar das minhas emoções.
Flávia Damin, tive pela primeira vez uma viagem astral, mas acho que não foi num lugar bom. Pois é, né? A viagem astral, né, o que acontece? Né, nós vamos na dimensão mais próxima a nós, né, que é comumente chamada aí de umbral, né? Nosso lado aqui, ao meu lado aqui está a vida espiritual, né, no invisível. E esse lugar aqui ao nosso lado aqui, ele é permeado de energias dos pensamentos dos espíritos encarnados e desencarnados. E sabemos que a grande maioria de nós é negativo. Então esses locais normalmente são locais pesados energéticos, tá? Boa noite, Ana Lúcia. Ó, por exemplo, o que a Carla coloca aqui explica muito bem essa questão do sonho lúcido, né? Meu filho tem 31 anos, mas sempre sonho com ele sendo criança. Ou seja, a Carla toda, quando sonha com esse filho dela, ela vai para dentro do inconsciente dela e vai buscar nas memórias afetivas dela a visão do filho como criança, não como o homem adulto que ele já é hoje em dia, tá? Então não é uma coisa espiritual, é uma coisa energética dentro de si mesmo. O Arney Conte coloca aqui, devemos ter medo dos Exus? Eu não teria, na verdade eu tenho muito apreço por eles, tá? O Arney, tem até uma live que a gente fez no domingo, acho que falando sobre isso. Foi domingo, né, Fran? Foi domingo, que se você quiser assistir, o Arney, eu explicando o que são os Exus e as Pombagiras, tá no meu canal do YouTube, tá? Kleber, _R, Oliveira, você vai achar a live lá. Ou entra no grupo do WhatsApp e eu coloco o link lá, só me pedir que eu coloco, tá bom? Mas não deve ter não, eles são guardiões, são protetores, tá? Frequentemente se vê em sonhos que aparecem pressentimentos e que não se cumprem. De onde vêm elas, né? Esses pressentimentos? A Giane coloca aqui. Bom, a presciência, a capacidade de observar o futuro, né? De ver o futuro, é algo que está palpável a alguns médiuns, alguns sensitivos, tá? Porém, ele não é, de fato, uma verdade real que vai acontecer. Nós podemos mudar essa realidade pode ser trocada por outros fatores. É uma possibilidade. E muitas vezes os caminhos escolhidos podem alterar tudo isso. Sonho muito que estou amamentando. Você está querendo cuidar. Quem amamenta, né, sustenta a vida. A Carla coloca aqui. Traz a possibilidade da existência, tá? Está controlando, tá, Carla? Espelhos são portais? Para algumas pessoas que estudam essas energias, sim. No mundo espiritual, quando eu estou fora do meu corpo, né, projetado mentalmente ou projetado espiritualmente, e eu vejo um espelho em alguma situação, é uma visão que a gente não gosta muito, tá? Porque sabemos que os espíritos podem atravessar isso de uma forma muito rápida. O livro de Enoque é real? O Felipe Santos pergunta. Sim, é real. Eu já li e gostei muito dele, tá? Muito legal, Pedrolini, sobre sonhar com a morte, né? Uma semana antes, sim. A Sueli Ferreira coloca aqui, Kleber, meu filho partiu 6 meses atrás. Ele lembra de mim quando vai para o plano espiritual, com toda certeza, tá? Nós nunca esqueceremos daqueles que estiveram presentes ao nosso lado nas nossas existências, tá? Não faria sentido nenhum Deus ou a espiritualidade nos tirar essas lembranças, tá? Com certeza ele lembra. Até onde eu sei, Felipe, os livros de Enoque ficaram dentro de jarros de barros, né, e foram encontrados no deserto em algum lugar. Não sei especificamente se foi em pirâmides, tá? E aí houve, né, a captação desse material, a tradução, enfim. Vale a pena ler. Mas não é nada que já não foi dito por outros, tá? Luiz Carlos Santos, porque não me sinto muito bem com objetos muito antigos, tenho sensação ruim, tá? Porque na verdade os ambientes, os objetos que são muito antigos carregam muitas energias mentais das pessoas que conviveram naqueles objetos, naqueles locais ali. Então são memórias, né? Como o pessoal fala, as paredes têm memórias das pessoas que viveram ali e tudo mais. De fato tem.
Nós temos uma ideia mental, né, dos locais que vivemos, e essas ideias estão presas a nós e muitas vezes são ideias negativas, tá? Então é isso que você sente. Você capta essa informação. Tá? O que significa sonhar conversando com alguém que já faleceu? Auri Caetano. Bom, conversar é algo muito bom, né? E essa conversa tem por trás aí a ideia de que eu estou vivo e a vida continua, tá? Então reflita mais sobre a sua existência e aproveite o momento. O que sentimos momentos antes da projeção astral? Bom, o que sentimos momentos antes da projeção é o sono profundo, tá? Não há muito o que sentir, Flávia. Nós estamos dormindo em sono profundo e simplesmente acontece, tá? Há relatos de pessoas que têm a percepção ali de estalos, né, de sons, né? Ouvem barulhos, ouvem conversas no ambiente, mas sensações corpóreas nenhuma, tá? Porque nós estamos em sono profundo. Há mesmo só a ideia mental. Sofro muito desde que minha filha partiu. Não sinto mais vontade de ficar aqui, tá? A Gisele coloca aqui. Gisele, eu sinto aí pela sua perda, né? Mas tente mudar essa perspectiva em relação à vida aqui na matéria, né? Nós estamos aqui para avançar. É um presente que Deus dá a cada um de nós, tá? A oportunidade de estarmos aqui. Então, força aí. Tente aí se reerguer nesse sentido, tá bom? Cleidinha, tenho acontecido algo estranho. Quando acontece algo, sinto, já vivi aquilo. São captações energéticas de algo que você sabia que poderia acontecer, que já aconteceu em outros momentos, enfim, é rememorar as energias, né? Bom, Rafaela, qualquer dia a gente se vê quer dizer que qualquer dia a gente se vê, né? Qualquer dia a gente se encontra de volta na espiritualidade quando você desencarnar. Boa noite, Ivone. Porque sempre sonho com a minha mãe falecida. Eu vou responder essa pergunta aqui, apesar de ter respondido já essa mesma colocação, né, que eu recebo muitas vezes, porque tem a ver com o entendimento dessa nossa live aqui, tá? Sonhar repetidamente com uma pessoa, na verdade você não está encontrando ela em espírito. Você está vendo uma visão da sua própria mente, você está em sonho lúcido. Algo em você na sua vida não está bom, que você está indo dentro de você à noite, ter o colo da mãe, ter ali a energia da mãe armazenada em seus pensamentos. Obrigado mesmo pelo comentário da live. Obrigado, Ciro. Boa noite, Cleide. Boa noite, Eliane. Olha, tá por aí. Boa noite. Ivete. Boa noite. Cheguei atrasado, mas cheguei. Não importa. Sinto meu corpo inteiro como ondas eletromagnéticas, momentos antes. Por que será? Bom, pode ser aí o desprendimento, né? Do seu corpo em direção à vida espiritual, né? Você pode ter essa sensação, mas é uma sensação muito mais mental, tá? Do que uma sensação propriamente física, do nosso corpo físico, tá? Meu pai tem uma sala em uma casa cheia de vinil antigo. Objetos traz conexão com obsessores? Não, tá? O que traz conexão com obsessores, Giane, é pensamento, é vibração, é energia, tá? Então, se eu estiver vibrando de forma negativa, os obsessores encontram uma porta aberta e impulsionam aquilo que já existe em nós, tá? Não necessariamente eles estão aí ligados a objetos assim. Pode ser que um disco aí seja de alguém que ficou com raiva que o disco foi vendido, mas acho que um disco acho que seria pouco, né, para que um espírito alimentasse uma raiva aí a ponto de obsediar o dono de um disco, né? Coisas maiores até pode ser. Um sonho que se tornou realidade. Pode ser que já passei em vidas passadas por isso? Com certeza, tá? Nós viveremos várias situações de existências anteriores na vida atual, com a intenção de reformularmos aquilo, encontrarmos equilíbrio em relação àquilo. Então, nós iremos viver, sim, experiências já vividas para ver se a gente tira uma nota melhor nessa vida, né?
Interessante, Fátima. Sonhei que tinha morrido e quando chegava lá, muitas pessoas e eu falava, nossa, a vida continua mesmo, continua. Nada se encerra aqui, né? E saber disso, né? Saber o que nos espera lá na frente é algo que deveria deixar a gente, não é o meu caso, de cabelo em pé, né? Porque nossa colheita lá será obrigatória, né? Então, e o que iremos colher lá? Aquilo que de bom eu plantar aqui em termos de equilíbrio emocional, equilíbrio da minha consciência, da minha moral, isso tudo é o que nós colheremos do outro lado, tá? Queria tanto sonhar com meu filho, a Reila Cruvinel, que coloca, com certeza no momento certo você irá sonhar com ela, tá bom? É a sensação de felicidade, com certeza é uma sensação de felicidade. Chegar de volta à vida espiritual é algo que a gente espera muito, né? Inconscientemente, mas espera, né? Porque é a verdadeira morada de todos nós. Nós estamos aqui temporariamente, né? Nós não somos daqui, né? Muito bem, pessoal. Eu percorri aí todos os comentários desta live aqui. Nós já estamos aí com 1 hora de live, eu acho que já tá bom para o assunto, né? A Jo coloca aqui, eu vou responder mais alguns. Sonhei com meu marido, mas ele não fala comigo. Exatamente essa questão de a gente não conversar com quem já desencarnou, pelo fato de não ser permitido a ele, né? E nós ainda não estarmos prontos para essa conversa. Mas só de vê-lo na espiritualidade e vê-lo bem, né? Nós temos aí a certeza, né? A confirmação de que a vida continua, né? Ela não se encerra aqui quando se encerra a energia do corpo físico. Muito bom, gente. Então, é isso aí, né? Vamos encerrar aqui por esta noite. Eu volto amanhã às 1h30 aqui com um novo tema, né? E, então é isso. Obrigado pela paciência de vocês aí, pela presença de vocês. Quando eu me sentir injustiçado, o que eu faço, né? Bom, peça a Deus aí que revigore as suas energias, que você possa olhar para frente e seguir em direção a algo novo, né? Quando a gente passa por uma situação como essa, nós nos prendemos a essa energia, né? Nós permitimos ficar sobre isso, né? Como sabiamente o Chico já retratou isso muitas vezes, tudo vai passar na nossa vida, mas a gente não pode ficar preso à energia. Deixe para trás, né? Viva o novo, viva o que se apresenta à sua frente. Obrigado, gente. Então, a Fran fixou aí meu telefone para quem quiser fazer parte do grupo lá do WhatsApp, anote aí ou tire print da tela. E eu espero vocês para que amanhã a gente fale novamente outro assunto sobre espiritualidade. Então é isso, gente. Para encerrar, pense sobre o que eu falei. Eu sou Kleber Oliveira. Foi muito bom ter você por aqui. Até mais, gente. Obrigado. Um abraço a todos vocês. Tchau, Emo. Até mais.